Alô, alô, Brasil! Zil! Sérgio Barbosa, voz do Brasil, de fora do Brasil, falando diretamente da minha oficina aqui em Alpharetta, Georgia. Aí, galera, trabalhando um pouquinho aqui, tentando ganhar umas mulas pra pagar as contas. Vou dizer uma coisa. Deu treta aí, hein? Deu treta no Congresso, hein? Rapaz, o negócio pegou aí. O nosso querido Paulo Guedes quebrou o pau aí com o Zeca Dirceu, o filho do Zé Dirceu. Não precisa falar mais nada, né? O filho do Zé Dirceu, né? Filho do Zé Dirceu. O que você precisa dizer mais a respeito disso aí? O Zé, né? Tá difícil, tá difícil. A gente criticou, muito falaram que mal do ministro, que ele devia ter caído nessa coisa, mas muitos outros ficaram a favor. A verdade é que a esquerda está desesperada. A esquerda está louca, ela não tem mais pra onde correr. Ele não sabe o que fazer mais. A esquerda, ela está tentando de alguma forma ficar relevante, está tentando de alguma forma fazer pressão ao governo. Então tudo que eles fazem é bagunçar o coreto. O negócio dele é quanto pior, melhor. A preocupação deles não é o Brasil. Mas acho que nunca foi, né? A preocupação deles sempre foi mesmo eles próprios. A agenda, a ideologiazinha deles. Então, em cima disso tudo que aconteceu aí, não dá, né? Não dá, né? A realidade é que o Zeca Dirceu foi desrespeitoso, né? Chamar o grande ministro e Paulo Guedes aí de tchutchuca, de tigrão, o cara não pode fazer isso, né? Feriu um pouquinho aí mas vai esperar o que desse pessoal? Eles gostam de barraco. Tanto que o que houve foi que a galera da esquerda chegaram cedinho no Congresso, assinaram os primeiros para falar, e ficaram 3 horas metendo pau, falando mal. Eles fizeram a pressão danada do Paulo Guedes ir lá. Ele mandou o representante lá, não querem o ministro. O ministro tem que ir lá, como funcionário público, ele tem que ir lá falar e se expressar para o grande Congresso, a cambada de vigarista da esquerda, né? E depois vai lá, eles querem bagunçar, arrumar treta, fazer escândalo, para ver se de alguma forma eles colocam o governo para baixo, né? Mas o tiro saiu pela culatra e o tiro acabou acertando os próprios pés deles. Por quê? Porque eles são mais fortes. Paulo Guedes são mais fortes. Apesar de uma esquerdalhada aí da mídia aí falar errado, falar mal, não sei o quê, eles são mais fortes. Ele deu troco na altura. Tchutchuca é a mãe. Tchutchuca é a avó. Mas o que ele deveria falar mesmo, uma coisa interessante que o Augusto Nunes disse. Ele devia ter virado pro Zeca Dirceu e falar, olha, só tem uma coisa para te dizer, você é filho do Zé Dirceu, entendeu? Você é filho do Zé Dirceu, só isso já mostra quem ele é. Já põe ele lá embaixo. Pai ladrão, avô ladrão, tio ladrão, e ele também é ladrão, que tá cheio de processo aí na prefeitura que ele foi prefeito. Não adianta, né? Esse cara tapar o sol com a peneira. Ele falou, porque isso, não sei o quê, mas ele falou uma coisa certa. Falou, por que vocês, em 4 mandatos, não fizeram o que vocês estão falando que eu deveria fazer? Agora você vem aqui com essa choradeira aí. Como o pessoal do 3 em 1 fala, é a bancada da chupeta, né? O cara chupando chupeta aí, estão desesperados, estão desesperados. E eu só dou risada de camarote. O fato é que a reforma da Previdência tem que ser feita, entendeu? O que se gastou ano passado, segundo o Paulo Guedes, se gastou ano passado com Previdência, foi 10 vezes mais do que se gastou com educação. Então ele colocou uma coisa bem interessante. O que se gastou com o passado, que é com a vida dos que viveram no passado, foi 10 vezes do que se gastou com o futuro, que é a educação das crianças, dos jovens, uma formação da nossa criançada, dos nossos jovens e os jovens brasileiros, para que algum dia eles sejam alguma coisa e façam o país grande. Então tá errado, tá errado. Todo mundo sabe, até a esquerda, mesmo o Lula falou que tinha que ter reforma da Previdência, a Dilma falou que tinha que ter reforma da Previdência, o Fernando Henrique tentou, não conseguiu, o
o nosso bandidão aí, o vampirão aí também tentou fazer, mas por causa dos escândalos do Joesley lá, quebrou o pau lá, ele não conseguiu também fazer nada. Então, na realidade, todo mundo sabe, e o próprio Congresso sabe que tem que ser feito. O próprio Congresso sabe e admite que uma reforma da Previdência vai ter que ser feita. Só que o governo está querendo puxar aí um trilhão nos próximos 10 anos, mas não sei se vai conseguir não. Porque vai ser uma pressão contra danada. Porque é a mesma coisa você botar os políticos para votar para eles mesmos, entendeu? A mesma coisa você votar político, pedir os políticos para votar alguma coisa que vai contra eles, eles não vão votar, entendeu? Então eles vão, esse pessoal, o funcionalismo público aí vai ficar sempre aí tentando pegar uma boquinha para eles mesmos, mas o fato é que a reforma do presidente precisa ser resolvida. E outra coisa interessante também, porque a ONU lançou aí uma estatística dizendo que muitos países, se não fizerem reforma da Previdência, estarão em grande problema. Muitos países. E os países principais, Estados Unidos, Japão, China, Canadá e outros tantos. Quer dizer, então todos os países... Você sabia que no Japão você se aposenta com 70 anos? Mínimo 70 anos. Então essa reclamação aí, essa chupetada, essa choramingação no Brasil, não estou falando que tem que ser o Brasil 70 anos, diferença de vida do Japão e do Brasil, não estou defendendo isso, eu não entendo errado, entendeu? Mas é um problema sério, é um problema que precisa ser resolvido, e a verdade é que a oposição só quer bagunçar, só quer atrapalhar, né? Ai, só querem malhar. E você tem que lembrar sempre que essa crise toda que o país está vivendo, a culpa é do PT. Essa crise toda que o país vive, a culpa é da esquerda. Porque é o que estava no poder nos últimos 4 mandatos e mais, desde Fernando Henrique. Então, o Brasil está vivendo uma crise causada por eles mesmo. E agora estão tentando atrapalhar quem está tentando consertar a burrice que eles fizeram. É simples como isso. STF e OAB estão se agarrando aí, colando no outro lá e não sei o que, para se defender, coitadinho, porque agora já estão pensando em não votar a prisão em segunda instância. Estão pensando em não votar porque estão achando que eles vão perder e estão achando que eles já foram muito desgastados com a última votação deles aí, que passaram que deu uma polêmica danada aí, que eles fizeram a decisão de todos os caixadores ir para o STF. Isso aí mostrou que é outro grupo que luta contra o Brasil, né? Um Supremo Tribunal desse aí, e agora aguardado com a OAB, tendo apoio da... Imagina, STF sendo apoiado pela CUT, e mais de 100 outras instituições aí de reclamação estão apoiando e fazendo um agravo a favor do STF. Tá de sacanagem, né? Eles precisam disso. Porque o povo mesmo não quer mais saber de STF, quer acabar com esse STF vagabundo, picareta que tá aí, entendeu? Então, só um artigo que eu queria dar aí hoje, entendeu? Já tava chegando tarde, eu queria dar uma palavrinha, um videozinho curto. A Voz do Brasil, Sérgio Barbosa. Dá um like aí, comenta aí, por favor. Foi brincadeirinha. Tá vendo isso aqui, minha camisa da Forgiving? Foi brincadeirinha, 1º de abril que eu fiz com vocês aí. Tá escrito Forgiving. Eu já estou perdoado. Eu perdoo vocês, vocês me perdoem também, tá bom? Um beijão pra vocês. Sérgio Barbosa, a Voz do Brasil, de fora do Brasil. Aqui sempre, de olho na vagabundagem aí do Brasil. E não vou parar de falar mesmo, entendeu? E vão piorar mais, vão aumentar mais essa crise aí contra esses vagabundos, esses malandros aí. Sérgio Barbosa, Voz do Brasil, de fora do Brasil. Bum!